Olá, tricoteiros da luz, sejam todos bem-vindos. Vamos começar já já com o nosso convidado especial, Marcelo Deldébio. Vai ser um papo mega interessante. Todo mundo bem por aqui? Já estavam com saudade da tia? Opa! Bem-vindo quem chega! Boa noitinha para vocês. Tudo certo aí, Mel? Aqui tudo certo também. Sempre, né, Roberta? A tia tá on e roteando. Boa noite, Lari. Estamos só aguardando o nosso convidado adentrar. Opa, ele já chegou, gente. Salve, galera. Boa noite. Boa noite. Prazer imenso em recebê-lo aqui no grupo. Gratidão por aceitar nosso convite. Estávamos todos ansiosos por esse momento. Acho que ninguém quer me ouvir falar, né? Todo mundo está aqui já animado para ouvir o Marcelo falar. Passo a palavra para você, Marcelo, e novamente gratidão por ter aceitado realmente participar aqui conosco. Tá, eu que agradeço. Vocês pediram para falar de cavalo e tarô. Como que você prefere fazer? Eu vou falando, o pessoal vai fazendo perguntas. Como é que funciona a dinâmica? Pode ir falando. E aí, se tiver alguma pergunta nesse meio termo, eu vou te posicionando também. Pode ser assim? Tá, joia. Então, vamos fazer o seguinte: para a gente começar a entender a conexão entre a Kabbalah e o tarô, eu tenho que explicar primeiro o que é a Kabbalah. E quais os tipos diferentes de Kabbalah? Porque a galera está acostumada a ver e falar, Kabbalah, e tem só os judeus, e tem toda aquela pegada e tal. Mas existem tipos diferentes, né, de Kabbalah. Então a gente tem a Kabbalah hermética, a Kabbalah cristã, a própria gnose grega, a Kabbalah judaica. Então eu gosto de explicar, começar essa história lá no Egito, que é onde a gente começa como o Livro dos Mortos, que é um manual para você trabalhar melhor a sua vida no pós-vida. Que era uma série de perguntas que você tinha que responder quando você pesava a sua alma na balança da Maat. E aí você tinha que virar e falar assim, eu não menti, eu não roubei, eu fui um cara legal, eu não tratei mal as pessoas, etc. E uma série de regras e leis para você conseguir ir melhor no pós-vida. Entre todos os outros ensinamentos, né? Esses ensinamentos, eles foram trazidos e divididos, eles foram trazidos, né, para o Ocidente, como a gente conhece, pelo Moisés, que deu origem lá à Kabbalah judaica, que todo mundo conhece a história do Moisés, filho do faraó, tem o filme da Disney, as novelas da Record, essa é fácil, todo mundo conhece. E tem a parte grega também, que foi para as escolas pitagóricas, as escolas de mistério e principalmente as escolas de mitologia, né, os contos. Porque enquanto a gente tem, dentro da Kabbalah judaica, um Deus único, né, Deus lá em cima, a gente aqui embaixo, a imagem e semelhança, e a gente recebe, né, Kabbalah quer dizer receber, essas nuances divinas, né, tipo a sabedoria, a beleza, a inteligência, a primor, etc. Para os gregos, eles tinham a ideia de Deus como a natureza e aquela multiplicidade de deuses. Então eles tinham um deus da guerra, um deus da sabedoria, um deus da inteligência, e os contos mitológicos serviam através do teatro para você aprender alguma coisa olhando alguém fazer. Então, por exemplo, você tem aquela história clássica
do cara que está no labirinto, e ele é preso com o filho, e aí ele constrói as asas de cera, e aí o menino vai voando, e aí ele fala, quando ele voa, ele fala assim, ah, agora eu sou muito foda, e aí ele voa para perto do sol, a asa derrete, e ele cai e morre. E aí você olha e fala, putz, olha, o orgulho, e aí você aprende uma lição. Então, esse processo de você aprender pelo teatro, ele é muito da escola grega. E aí o que vai acontecendo é que essas mitologias vão passando, né? E tem outros contos, daí dos gregos vão para os romanos, dos romanos eles entram em contato com várias outras mitologias, vão trazendo essas histórias. E nesse meio tempo, depois Roma vai ser dominado pela Igreja Católica, ele se transforma, aí a própria igreja do Constantino vai avançar e vai trocar as divindades das outras mitologias por santos. E aí vai chegar num ponto que é vital ali para o tarô, que seria o século XIV. Por que o século XIV? Porque é quando a Inquisição começa a perseguir os judeus. Então eles começam a pôr os judeus na fogueira e forçar esses judeus a se converter para o cristianismo. E aí nesse ponto começam a surgir os grandes textos de literatura judaica, né? Porque os caras ficam com tanto medo de perder esse conhecimento que era passado de boca a ouvido, que eles começam a fazer os livros, né? Então, o Sefer Yetzirah, os livros clássicos que a gente conhece de Kabbalah são dessa época. Porém, na Itália, você vai ter ali o que a gente chama de Kabbalah cristã, que eram os padres e os estudiosos cristãos que tiveram conhecimento da Torá e do Velho Testamento, e eles começam a trabalhar com isso. E as ordens de pintores, de escultores e tal, trabalhavam com esse processo. Então, um exemplo que eu gosto muito de falar é o próprio Michelangelo, que ele faz a pintura da Capela Sistina, tem uma árvore da vida na capela. E nesse processo a gente vai ter ali a própria origem do tarô, 1300 e pouquinho. Então, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um livro para ilustrar essa parada. Tá aqui. Esse é o livro que eu escrevi com a minha esposa. Então eu fiz a parte histórica e ela fez a parte oracular. E o que acontece? Esses primeiros decks de tarô, ele é resultado de uma junção gigantesca, né? Então o que acontecia? Os jogos de carta, eles já existiam. Eles vieram da China, subiram com o papel. E esses primeiros jogos que têm essa estrutura, que a gente não consegue provar isso, né? Mas o que acontece? Existe um poema que são 78 cartas, né? 78 poemas, que tem a ver com os arcanos maiores e menores, que foram publicados pelo Boiardo, que é um cara super famoso. E esse cara, ele é sobrinho do Pico della Mirandola, que era um puta de um cabalista. E esses caras moravam na mesma vila e frequentavam o mesmo castelo. Então, apesar de, academicamente, você não ter como provar, você sabe que até então o tarô ele era feito de vários tamanhos diferentes. Você tem vários tipos de desenho. Eles seguiam um negócio chamado triomphe, que eram as figuras de corte, que são os arcanos maiores, que seguiam uma série de ensinamentos filosóficos que vêm acompanhando essa estrutura da árvore da vida. E a partir dessa época, o tarô vira como a gente conhece hoje, 78 cartas. Então, 22 arcanos maiores, 56 menores. E essa seria onde a gente tem esse entrelaçamento, né, da Kabbalah. Mas ele é extraoficial. Então, nesse período, a Kabbalah segue como um ensinamento judaico. Um pouquinho mais para frente começam os textos de alquimia, com aquelas imagens, com astrologia, com planeta, com elementos, com toda essa parada. E aí você tem o jogo de tarô que vai buscar vários outros elementos, que a gente tem, por exemplo, os arcanos menores, eles vêm de um processo que vem desde lá da China, né? Que começam com aqueles 4 naipes, depois ele volta, passa para os muçulmanos, ali nos otomanos você vai ter os naibes, que são 4 tipos de um jogo de estratégia com números, né, de 1 até 10, que aí você vai ter os 10 palácios, e a coisa ela vai juntando. O tarô, no final das contas, ele é um caldeirão tão fantástico de conhecimentos de todas as culturas, todas as civilizações,
e ele junta numa coisa só, que a partir daí do século XIV, XV, ele começa a tomar forma. Então, a princípio, a gente tem uns triunfos e as cartas que são um negócio de rei, né? Os primeiros tarôs, a gente só tem registro de contabilidade, falando assim, o rei pagou tantas moedas de ouro para um tarô e tal. Aí você vai ter os primeiros decks. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho uma imagem da morte aqui, ó. Olha que bonito. Isso aqui que você está vendo é em ouro, né? Maravilhoso. Ele era uma pintura feita por tipo, o rei encomenda, o visconde, né? Encomenda num casamento. Então devia ser caro pra caramba. O cara pintava folhada a ouro, era um deck de jogo, era um negócio absurdo, né? E em seguida ele vai se popularizar. Então você tem um deck de trunfo para jogos. E essa parte é engraçada, porque no tarô a gente quase não tem mais registros disso, porque. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Porque eles eram cartas, né? E eles foram se desintegrando. Então olha que legal. O registro que a gente tem hoje em dia, eles são de cartas que os fabricantes de livro acabavam usando a parte não cortada da carta para fazer forro para capa dura. E aí sobreviveram esses pedaços de papel com algumas cartas impressas. Então tudo que a gente tem aí do século XV até o XVI são pedaços, assim, um papel de baixa qualidade, de tal, e que é uma sobra. E aí a gente vai chegar no que eu chamo, né, na segunda etapa do tarô, que é Marsella. Que esse que todo mundo conhece, adora e ama, né? Então, ó, esses eram os antigos, né, decks. E ao mesmo tempo é interessante de ver que na arte você vai tendo essas mesmas imagens sendo trabalhadas, né, sendo trabalhadas por esse tempo. E aqui os primeiros decks que a galera costuma gostar, que é o tarô de Jean Noblet, o tarô de Marsella, os tarôs de Vieville, Noblet de 1600 e pouquinho. E eles usavam uma versão da Kabbalah que era diferente da que a gente está acostumado. Então, nessa época, eu vou... Ó, você verifica que a estrutura ela é diferente, porque ele busca a Kabbalah do Isaac Luria, que tem um outro desenho, e aí a estrutura do Marsella ele é organizado de modo que você tem 2 arcanos maiores para cada uma das esferas. Então são 10 esferas mais Da'at, totalizando 22 arcanos. E aí você tem os pares que formam, né? Então Imperatriz, e cada 2 cartas que vão trabalhar aqui. Então, por exemplo, o Ketera, que é o começo e o fim de tudo. Então, o louco e o mundo. O Eremita e o Sol para Rockmar. A gente tem o grande pai solar, né, Rockmar, e a justiça e a lua para Binah, representando a grande mãe lunar. Roda da fortuna e julgamento para Da'at, representando as deusas tecelãs, destino do homem. Os enamorados e a torre em Resed, representando todas as escolhas que podemos planejar e a responsabilidade de arcar com nossas escolhas. Carro e estrela para Merkabah, em Gevurah. Papa e o Diabo em Tiferet. A Imperatriz e a Morte em Netzah, representando a princesa. O Imperador e a Temperança em Rod, representando o Cavaleiro. Pendurado e Papisa em Yesod. E o Mago e a Força em Malkuth. Então você vê, é uma estrutura um pouquinho diferente. Eu vou apresentar para vocês. Essa aqui é a minha assistente. Ela Ai, tá que aqui. linda! Olha lá, que bonito. Mas eu preciso você ficar aqui do meu lado. E aí a gente vai ter essa estrutura. Então, que o pessoal muito considera. Embora, eu acho engraçado, porque a maioria dos tarólogos que a gente tem, aqui no Brasil, eles começaram pelo Marcelo e eles desconsideravam a Cabala por anos e anos e anos. Né? O Marcelo ele vai seguindo. Então, ele vai pelos jogos de salão, um pouquinho mais para frente. O que acontece é que tem uma reviravolta no tarô. Então, lá pelo século XVIII, a gente vai ter o Etele, que é os tarôs de adivinhação, os salões, as sibilas, né? Que eram cartas de contar histórias. Que é uma outra versão que correu em paralelo, que hoje a gente conhece como Lenormand ou a galera conhece como baralho cigano.
né, que veio para o Brasil e foi bombando e tal. Mas era uma versão que era paralela, são decks de contar histórias. Então alguns são mais parecidos com o tarô, outros são bem mais diferentes. E por volta de 1870 você vai ter o Falconieri e os outros decks que são mais esotéricos mesmo. Porque aí aconteceu que teve um martinista, vou até pegar aqui o nome para passar para você. Tem o tarô da Lombardia antes, e aí... É que é muito nome, eu já tô velho. Aqui, os tarôs esotéricos. O Le Monde Primitif, 1781, trabalho enciclopédia do Conde Gebelin. E aí ele chamou o bagulho de livro de Tote. E aí ele faz aquela associação, ele fala, não, isso aí é egípcio, isso veio. E aí ele começa a fazer as correlações. E aí o pessoal redescobre esse tarô esotérico. E aí o tarô, ele é diferenciado do tarô de jogo, de cartomancia, e ele vai para dentro das ordens iniciáticas, ele se torna um treco fechado. Porque até então a gente era uma coisa de tipo, cartomancia era uma coisa feminina, das mulheres, ler a sorte, cigana, essa parada toda. E a partir desse momento as ordens maçônicas e esotéricas começam a estudar o tarô como uma forma de iniciática, né? E aí a gente tem os principais, que é o Oswald Wirth, nessa época, e o tarô de Papi, que são grandes tarôs esotéricos. E depois de um tempo a gente entra no Rider-Waite, que é o famosíssimo, que ele pega a Pamela Cole Smith, faz ela desenhar todos os arcanos menores, e aí ele é o tarô mais conhecido e mais copiado e mais do mundo, né? Então ele é bem cabalista, e a estrutura da Golden Dawn segue uma outra visão que é essa daqui, que é uma outra estrutura diferente da que tinha anteriormente no Marsella. Então a gente passa a ter os maiores como os caminhos e os menores como as esferas. E aí depois a história, né? A gente tem o tarô do Crowley, o tarô egípcio e assim por diante. Então acho que é isso, é uma boa introdução. Agora ver o pessoal fazendo as perguntas e a gente vai tentar responder para vocês. Arrasou. E que introdução, né? Acho que já deu aqui uma ótima cronologia para o pessoal entender, até quem não está familiarizado, né? De entender como que se mistura, como que tem esse interligar. Isso. E Alguém tem. os decks esotéricos, principalmente a partir do Crowley, eles começam a misturar tudo mesmo. Então ele entra com a astrologia dentro, você tem as letras do nome de Deus dentro, você tem toda uma estrutura. Então hoje a gente tem, por exemplo, quando a gente fala de um deck como que a gente fez, né, o Uhum. HKT, ele tem toda uma estrutura, né, que inclui a letra, o nome, o código, você consegue usar como ritual, você consegue usar ele como ferramenta mágica dentro de portal. Então ele é uma parada que ele deixou de ser simplesmente um oráculo que você vê o futuro, e isso acho que tornou a função mais primitiva do tarô. E as melhores, assim, como um verdadeiro livro para o autoconhecimento e um jeito de você, efetivamente, você trazer um portal para trabalhar isso. Né? Você conseguir acessar essas nuances, essas esferas da consciência através desses portais. Maravilha. O Giovanni perguntou: fala o que você acha sobre a diferença dos caminhos e de ser duas cartas por esfera. É porque cada um dessas organizações vai de acordo com a escola da pessoa, de acordo com a data, de acordo com o período histórico, né? Então, esse que eu falei que eram dois por esfera, ele vai lá para trás, é 1700, 1600 e pouquinho. Então, eles usavam um outro modelo de árvore da vida que é baseado no Sefer Yetzirah, né? Ele é baseado na Kabbalah Luriana, tem uma outra organização e uma outra visão. E o que acontecia muito é que, como não existia uma regra, cada um dos rabinos recebia essa informação, o cara compreendia de um jeito e ele escrevia as suas impressões sobre aquilo. E, teoricamente, a Cabala funciona assim para sempre. Então, por exemplo, o livro de Cabala que eu escrevi,
foi o que eu tive essa impressão vindo da cabala que eu recebi e aí eu passei. Então ela basicamente ela é a cabala do Del Débio. Alguém no futuro vai ler o meu livro, vai juntar de repente com videogames e ele vai ter um outro entendimento e ele vai produzir um outro livro maior daqui 20 anos da cabala dos videogames. Então, esse é um processo que ele não é fixo, né? As pessoas gostam, eles têm essa ideia de religião pela Bíblia que não pode mudar, que etc e tal. Mas quando a gente fala de cabala, ele é um processo vivo. Então não tem um livro sagrado que fala assim, é isso e ponto final e não pode. Porque a ideia da cabala é receber. Então se você recebeu e está lendo um livro de cabala e você entendeu isso e você, sei lá, é um ourives. E aí você trabalha em ouro, e aí você percebe da joia, e aí você quer escrever um livro, e aí o seu livro trata da evolução espiritual na qual você começa bruto fazendo umas joias toscas. E aí depois de 10 anos você faz a detalhe da coroa da rainha da Inglaterra. Isso é uma evolução, isso é cabala. Total. Então, se você pegar 100 livros de cabala, eles vão falar tudo coisas diferentes. Por isso que as pessoas têm dificuldade de entender isso. Porque elas querem um negócio que todo mundo fale a mesma coisa. E isso não existe. Engessado, E aí as né? pessoas querem conforto. Mas se você pegar livro de 10 rabinos ou obras de 10 rabinos para estudar, você vai ver 10 textos diferentes falando sobre a mesma coisa. Mas cada um vai ter uma visão um pouquinho diferente por conta da vida de cada um, né? Então você vai ter vivências diferentes, você vai ter conhecimentos diferentes, você vai ter profissões diferentes. E aí, no estado onde o cara viveu, na época onde ele viveu, ele vai ter essa interpretação, ela vem, e aí ele produz alguma coisa dele. E ele tem que acrescentar alguma coisa, ele é obrigado a acrescentar, senão é só uma cópia. E aí os livros vão passando. Então, quando a gente fala de o tarô é assim, não tem que ser assim nada. Né? A gente chegou hoje num modelo que veio lá da Golden Dawn, mas o Crowley ele mudou o modelo. Por exemplo, a gente entende, por exemplo, pela ordem dos arcanos, que você vai ter, por exemplo, ali, o Crowley troca a Tzadik com a estrela com o imperador. Porque ele enxerga de um jeito diferente, ele joga o imperador lá para baixo, na árvore. Ele fala que é um modelo na qual as pessoas precisam obedecer a um imperador e tal, e ele está defasado. E lá para frente, cada homem e cada mulher é uma estrela. Então, a peça que seria ocupada pelo imperador, na verdade, é a estrela, porque cada pessoa é individual, e aí seria meio que uma anarquia de uma consciência superior. Então, ele tem o modelo dele, ele troca e ele explica porque ele troca. E aí ele fez o dele. Então, você tem também, sei lá, o tarô do Osho, que não parece nada com o tarô, é outra coisa, mas é o tarô dele. E aí você tem o Jodorowsky, que fez o livro dele de tarô, que ele pega algumas coisas do Marcelo e muda outras. Você tem o Geomebis, que é um russo, que ele faz uma explicação do tarô que é completamente invertida dos outros, né? Você começa de baixo para cima, você vai das moedas e aí você vai pro outro. E às vezes você tem uma descrição que vai, sei lá, do fogo até a terra. Então cada escola tem um ponto. Se você pegar um Kier, por exemplo, o tarô egípcio, que na verdade é argentino, né, mas é egípcio, ele tem correlações de signos e de planetas que são completamente diferentes de um Rider-Waite, por exemplo, ou de um Crowley. Então falar assim, qual é o tarô certo? Esquece, essa discussão não existe entre gente estudiosa. Ela existe só entre nego chato que quer ficar tirando campeonato de mestre aí. O cara quer falar, meu mestre é melhor que o seu, em vez de pegar e aprender com os dois. Mas o problema é que se você for um estudante de verdade, você vai olhar e vai ver que cada deck de tarô que você pegar tem uma coisa diferente, tem um toque, tem a alma de alguém que fez aquilo, né? Sem dúvida. É um negócio da expansão, né? Às vezes as pessoas elas querem limitar para que faça sentido, né? Para Exato, quer ver? a Ó, própria deixa eu ver se consciência. a minha esposa arrumou isso aqui, vamos ver se eu bagunço e eu volto. Ó, eu tenho tudo isso aqui de livro de tarô. Cada livro desse, se eu for ler, ele tem um negócio diferente, porque cada um escreveu de acordo com uma época, de acordo com uma coisa. Por isso que quando a gente foi fazer o livro, eu sentei com a minha esposa, e a gente vai falar assim, por exemplo, aqui, ó.
Eu vou pegar três de bastões. Então, quando a gente escreveu o livro, o que, que eu fiz? A gente juntou palavras-chave, que é conceitos-chave. Então, eu peguei 60 autores, eu escrevi o que, que esses camaradas falaram do três de bastões. E aí dá mais ou menos isso aqui de texto. E aí a gente colocou no Excel e arrumou e falou: olha, cara, então no três de bastões a gente vai ter, ó, contabilizar as propostas, integridade espiritual, honestidade, três aspectos do eu, permanecer no rumo certo, manter as atividades, o equilíbrio total. E aí a gente pede para o cara fazer o quê? Quando você estudar esse livro, você lê tudo e tem o seu caderninho do lado, que vai ser o lugar onde você vai anotar o que você se identifica com isso mais. Todos eles seguem mais ou menos a mesma coisa, né? São adjetivos que são semelhantes, são processos. E, e aí você vai fazer o seu caderno. O melhor livro de tarô que você pode ter é o seu caderno de estudos. Todo o resto é material de consulta. Mas o ideal seria que, se você é tarólogo, você está assistindo essa live, qual é o melhor livro de tarô que você pode ter? Não vou falar que é o meu, mas é o seu. É o seu caderno. Então você vai anotar e aí você vai melhorando ele, vai vendo outras coisas, vai acrescentando coisas, vai pondo detalhes, vai trazendo isso para o mundo. E aí no final, quando você já tiver 10 anos, 20 anos de tarô, você vai ter um livro de tarô feito. Que é como todos os livros de tarô foram feitos, desde o começo da história do tarô. São os pessoas que estudam, e os livros de cabala também. Quando você pega John Fortune, o Crowley e tal, todos esses livros foram escritos a partir das vivências e das experiências desses autores com a Kabbalah. Eu gosto de dar um exemplo claro, que quando a gente está falando de Kabbalah, e a gente fala de árvore da vida, deixa eu ver se eu consigo ilustrar aqui. Tem que achar... Ah, aqui é tanta imagem. Vamos ver se eu consigo achar uma imagem bacana aqui. Aí eu vou usar uma. Eu vou usar uma, mas aí o pessoal usa imaginação. Então imagina que essa é a árvore da vida. Quando a gente está subindo na árvore, quando a gente entra em Yesod, a representação alquímica disso é a Lua. E depois da Lua tem o Sol. Por quê? Porque isso significa que quando você vai entrar num estudo, primeiro é a Lua. A Lua, ela tem luz própria? Ainda, né? Não tem luz própria. A Lua reflete o Sol. O Sol é o grau de mestre. A Lua, ela tem o quê? Um monte de facetas. Então ela vai ser uma lua nova, lua minguante, lua crescente, lua cheia, etc. Significa o quê? Significa que, se você falar assim, vou estudar tarô, aí a gente volta e fala assim, ó, você vai ler todos esses livros. E aí você vai olhar para os autores. E você vai falar assim, porra, esse autor aqui é foda. Ou esse livro aqui é uma merda. Ou esse livro aqui é muito bom, mas tem umas coisas tortas. Ou esse livro aqui é ruim, mas tem umas coisas muito legais. Isso tudo que eu estou te falando são aquelas faces da Lua. Por quê? Porque elas vão bater com o seu eu interior. Então, quanto mais você se identificar com aquele autor ou autora, mais você vai gostar daquele livro. Quanto menos você se identificar em Fagulha Divina com aquele autor ou autora, menos você vai gostar. E aí, conforme você vai montando a sua biblioteca, isso avançando, você vai subindo ali na árvore até chegar no sol. Que é o momento onde você fala assim, porra, agora eu sou um tarólogo. Agora eu sou uma taróloga. Vem a iluminação, né? A Então, clareza, você tem uma assim, tipo, estrutura, é nada norte. disso tá... E o tarô, ele tá organizado nisso. Por isso que é a beleza que eu gosto de estudar o tarô nesse ponto de vista, né? Não tanto quanto um oráculo, mas quanto... quanto, vamos dizer assim, vou usar um termo, como um museu mesmo, de toda a arte do ser humano. Porque ele pega todos os estilos de todas as épocas, ele pega os símbolos, como é que coloca, como é que não coloca, como é que trabalha, como é que não trabalha, e ele junta, é praticamente um museu eterno. Fora a parte mágica, fora as outras partes, né? Eu sou suspeito, eu sou fascinado pelo tarô.
E Somos tem outra dois. parte, a parte de oráculo, que aí eu não consigo competir. Minha esposa é infinitamente melhor do que eu. Ela teve a A Pri é paciência de fazer a maravilhosa. palavra-chave aqui, ó. Ai, a Pri é maravilhosa. Até onde eu sei, esse é o único livro que tem isso. E olha que eu tenho livro, viu? Eu fui atrás, a gente foi atrás de ver, e ela teve a paciência de, usando detalhamento, conseguir. Então, para alguém que está começando agora, na dúvida, você está fazendo as tiradas, você abre e consulta ali. Então, é um senhor, uma ferramenta para ajudar. Bom, tem algumas perguntas. Teve um que Manda. até eu acredito que você já respondeu, que foi, na verdade, é o Halber. Perguntou no tarot de Marselha, o arcano da justiça está na posição 8 e no de Cowler está na carta 11. Qual o motivo? É a data. O Marcélia, ele é organizado segundo aquela cabala diferente. Então, quando você alinha eles, ele vai ficar no 8 e no 11. Quando você faz pelas letras, ele vai dar uma diferença. Então, você consegue enxergar porque a organização é diferente. Mas, tá errado? Não tá errado. Qualquer um dos dois vai valer. O que às vezes o pessoal fala, tá errado ou não tá, mas isso não existe, isso é Ponto um de vista, Zé. detalhezinho, né? É que tem gente que gosta de usar numerologia, etc. E aí eu vou responder, depende do que você acha que está certo. Porque o tarô, ele é um modelo de comunicação entre você e o seu sagrado anjo guardião. Então eu tô aqui, eu não sei o futuro, mas o meu SAG sabe. Quando eu tô tirando as cartas, eu combinei um alfabeto, e esse alfabeto vai estar materializado. Então, conforme o que eu combinei tá ali, eu virar, ele tá me contando uma história. Essa é a tirada. Não só do tarô, mas de qualquer oráculo. E aí, Cacau, desculpa, gente. Imagina. Quem sabe faz ao vivo, né? Aí você tem esse vocabulário. Então, se você aprendeu a jogar com Marcela e você considera 8 e 11, no seu anjo considera 8 e 11. Então, você trabalha com aquilo. Se você aprendeu a jogar com o Rider-Waite, você considera 11 e 8. E aí você joga com aquilo. O importante é que faça sentido para você. O resto é o resto. A jornada do louco ou os caminhos do tarô tem relação com a Kabbalah? Ou são coisas diferentes? Tem relação total, em relação com a descida da árvore da vida, né? Então vamos pegar dois para exemplificar. Então o louco e o mago, que são os dois primeirões lá em cima, né? Não, o louco é o Aleph e o mago é o Beit. E aí você vai falar, pô, Deodébio, mas no tarô de Weird é outras letras. Eu falo assim, sim, porque ele estava sob juramento. Então ele não podia revelar. Né? Então, o que eles fizeram? Eles colocaram as letras diferentes e aí dentro das ordens iniciáticas eles ensinavam a ordem certa. E aí eles conseguiam saber quem era iniciado e quem era charlatão. Porque se o cara simplesmente pusesse as mãos num baralho, mas ele não tivesse a instrução, ele ia ler com as letras todas erradas. E por isso que a gente vê tanto deck que tem letra fora de ordem, principalmente nessa fase esotérica. Mas aí o que acontece? Quando o Crowley saiu, ele pôs todas as letras em todos os decks e falou: não existem mais segredos. Então agora a gente não precisa mais ficar com esse tipo de coisa. A informação acho que é até melhor que ela seja divulgada legal, né? Mas vamos lá. Então o louco, ele é o Aleph, que é o sopro de Deus. O mago, ele é Beit, que é a casa de Deus. O sopro de Deus habita a casa de Deus e aí você tem a vida. Ou o Aleph Beit, ou em grego alfabeta, ou pra gente o alfabeto. Que sem um alfabeto você não consegue ler um livro. Então sem um alfabeto você não participa da árvore. Então tudo aquilo não tem sentido. Então por isso que são as duas primeiras letras. E aí o Aleph é o sopro de Deus, que é o louco. Então como é que o louco tá? Ele tem uma trouxinha nas costas, ele tá andando num precipício, ele voa, tem toda essa parada. Ele é a criatividade das ideias que estão voando por aí. E o mago, ele é um cara que está sentado numa mesa com a manta ali, com as ferramentas dele.
Então, teoricamente, você pode considerar que o mago é o louco. Só que o louco parado, né? Ele estava andando de um lado para o outro, ele chega numa cidade, ele põe a trouxinha em cima da mesa, ele abre aquela trouxinha e ele tem as ferramentas de ofício dele. Então você pode considerar que o mago e o louco eles são o mesmo personagem. Mas em dois momentos. Um é a criatividade que está passeando por ali, e o segundo é a criatividade quando entra na cabeça de alguém. E aí ele se torna um mago, um mestre de ofícios. Então tá vendo? A gente já tem aí o sopro de Deus, criatividade, habita a casa de Deus, habita a mente de um tarólogo, a mente de um cabalista. Então a gente já tem aí uma relação. E assim sucessivamente, você vai contando toda essa jornada. Então tem gente que gosta de aprender tarô por essa jornada. Que mais? Você tem pares também que você pode fazer. Então você conta a história através dos pares. Então você tem o mago e a sacerdotisa, aí você tem o imperador e a imperatriz, você tem o louco e o mundo, né? Aquela menina que está dançando dentro do mundo, ela é chamada de Sofia. Tem nome aqui os personagens do tarô. E a Sofia, ela é a sabedoria. A sabedoria é a esposa do louco. Por isso que ela é forma. Então tem gente que gosta de estudar o tarô como se fosse um círculo. Tem infinitos jeitos de estudar o tarô. Essa é a beleza, né? Na verdade, é um grande labirinto. E aí você pode estudar do jeito que você achar que é mais legal. Tem gente que divide, se eu não me engano, acho que é o Ney Naif. Ele divide em 3 grupos de 7. E o louco fica fora. Eu acho que é ele. Que também é genial, também é super legal esse método. Aí tem infinito. Se a gente for falar de método de tarô, se fala de método de tiragem, então, cada livro que você vê, o cara inventa um método diferente e você vai ter infinitos métodos também. E estão todos certos. Aí você fala, Deldébio, qual que é o melhor método? É o que você gostar mais, que é o que vai funcionar para você. Né? Essa é a verdade. Ah, eu gosto do peladão. Ah, eu gosto do... Tá ótimo. Não existe método errado. Que literatura você sugere para quem quer entender a árvore da vida e sua relação com o tarô? Agora eu sou suspeito, é esse aqui mesmo. Mas aí é sacanagem. Então, a gente tem uns livros muito massas, quer ver? Esse aqui é bom. Caminho do Tarô, do Jodorowsky. Show de bola. A gente tem, para quem gosta do terapêutico, eu vou tirar. Esse aqui. Curso de tarô do VET para MAD. VET é maravilhoso. Esse aqui do Ney Naif, tarô em oráculos e métodos. Esse daqui da Tashi. Tarôs Ele é lindo também porque ele traz as ilustrações vindo da alquimia. Tem muitos. O tarô do Robert Wang, para quem gosta de um mais esotérico. E tem um monte, todos. Qual que você recomenda? Se você tiver como conseguir... Porque qualquer livro de tarô que você puser a mão, ele vai te acrescentar alguma coisa. Então, o melhor livro de tarô vai ser o seu caderno de estudos, né? E aí, como eu vou puxar a sardinha pro meu lado, então eu recomendo, começa por esse aqui. E esse ano a gente vai estar até na Mystic Fair, então se você estiver assistindo e estiver passando por lá, aí já consegue até um autógrafo da Pri. Arrasou. Estarei lá com a Papisa, viu? Então vai ser um prazer conhecer vocês também, já pedi meu autógrafo. Você acha que essa mistura de coisas ao tarô enriquece a leitura ou acaba confundindo um pouco? Depende da pessoa. Então, por exemplo, para um novato, às vezes o tarô de Marsella, por ele ser muito simples, ele é confuso. Porque, por exemplo, você vai lá e fez uma tirada. E aí você tirou, sei lá, 8 de taças. Você olha para a carta, tem 8 taças. Aí você tirou 2 de bastões. Você olha para a taça, tem 2 de bastões. Eles são super parecidos com a espada. Então isso pode confundir. Então, por anos, eu falei assim, cara, se você vai começa pelo Rider-Waite. Porque ele é facinho, ele tem os desenhos. E aí você não tem como enganar, né? Tipo, você vai tirar 3 de taças.
três de copas, tem as três meninas dançando. Um três de espada tem um coração com as facadas, então não dá pra você virar um três de espadas e falar, é boa essa carta. Então a própria história, aí você lê como se fosse uma história em quadrinhos. Então ele é fácil. Se você for pegar e começar com o do Crowley, você vai ficar complicado. Tanto que a gente tem o curso de tarot básico e a gente tem o curso de tarot de Tote que a gente considera intermediário para avançado. Porque ele tem muita coisa, mas eu já vi várias pessoas com mediunidade que trabalham, já intermediários para avançados, que quando ele lê o tarot do Crowley, às vezes salta os desenhos assim, né? Então, de repente, você está na tirada e aí um detalhe desse desenho chama a atenção. E você tem uns decks que são muito loucos. Deixa eu ver se eu consigo achar. Fui achar, né? Tem um deck específico que chama Tarô Hermético, que é preto e branco, que tem infinitos detalhes. Agora eu não sei se eu vou conseguir achar ele para você. Acho que eu vou ficar devendo. Esse tem uns decks antigos. Ó. Esse é um livro de Tote. Os livros eram assim, o tarô. É muito antigo. Esse é um dos meus mais antigos. Olha o tamanho da lâmina. Gente. E ele é todo egípcio. O livro ele é todo aberto. Edição de colecionador. Eu não vou conseguir achar, vou ficar devendo. Mas, gente, tem tanta coisa diferente dentro do tarô para estudar. Olha esse aqui. Um tarô transparente. Que você vai pondo as cartas e aí elas se juntam. Nossa, que show! E aí você tem os detalhezinhos da carta com os arcanos menores e maiores. Eles conversam entre eles. Ó. Então pode ter dois de bastões com o rei. Pô, e aí tem uma imagem que forma. E aí ele vai desenhando. Então é assim, não existe limite, cara, pra coisa que você pode criar dentro do tarô e dentro da ideia. De quantidade. Então não é que atrapalha o tarô de contos de fada, tarô das sereias, tarô dos piratas, tarô de enoquiano. Ai, que pena. Mas enfim, você vai ter desde aqueles que são mais simples, e tem um que é o mais simples de todos, que é um tarô de stick figures, que é um tarô de desenho de bonequinho de palitinho, que é absurdamente simplório. E aí você tem uns tarôs que tem uns decks com um milhão de coisas dentro. Então essa pergunta também não faz sentido. Se você tenha, é o que fizer, é o que você gostar mais. Então você vai chegar, tem mais ou menos uns 5.000 tarôs hoje em dia. Então tem tarô para absolutamente tudo. Se você gosta de mitologia nórdica, tem tarô nórdico. Se você gosta de conto de fada, tem de conto de fada. Tem de pirata, tem de sereia, tem de africano. Tudo que vocês imaginarem vai ter de tarô. Então, procura na internet, acha o que você gosta mais e é isso aí. Eu recomendo, começa pelo Rider-Waite, que é facinho. E a partir daí, vai embora. Cerberus. Arrasou. Perguntaram aqui quanto tempo você demorou para escrever seu livro? Ixi, eu não escrevi ele sozinho. A Pri fez toda a parte de oráculo. Então a gente demorou. Amor, quanto tempo a gente demorou para fazer o livro? 2 anos? Bom, até para publicação, 1 ano, mas a gente tinha começado a escrever 3 anos antes. 4 anos no total. Foi de começar a escrever e montar fazer tudo. Pesquisa. E aí mais 1 ano de até publicar. Tá vendo, pessoal? Não é da noite pro dia, não. É estudando, né? Vendo que selecionando todo o trabalho gráfico, né? Então, há muito tempo de estudo. E aí você tem as imagens ainda, você precisa entrar em contato com as faculdades, pegar as ilustrações, pegar as autorizações,
para montar, né? Porque no livro que a gente fez, eu vou dar uma palhinha, a gente coloca, por exemplo, aí o mago. Vou abrir aqui um aleatório. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, do louco, a gente começa pelo louco. Esse é o nosso deck que a gente criou. Mas eu comecei a pesquisar. Então, quais foram os primeiros loucos da história? Então, no ano 1000, você já tinha ele na arte. Depois, ele começa a entrar com os primeiros arcanos, né, daquela primeira etapa. E aí você vai encontrar o louco na arte, ó. Então é essa imagem aqui do filho pródigo. Isso não é o louco? Total. Mas esse é um texto bíblico do Hieronymus Bosch, que ele está postando que é aquele filho pródigo, a casa retorna e tal. E é igualzinho. Então ele tem um cara e aí ele trafega os primeiros arcanos de tarô, eles têm muita referência cristã, né? E aí você vai chegando até o louco mais ou menos com a cara dele, depois ele vai andando. E aí, enquanto isso, a gente vai colocando as coisas. Então, o tocador de gaita de fole, o andarilho iniciático, os gatos, cachorros, se tem borboleta, se não tem. Ó, tem uns loucos que tem uma borboleta. Dá pra ver? Sobe só um pouquinho. Aí. Deu. Entendeu? Aí. O que faz uma borboleta aqui no louco? Mas a borboleta tem tudo a ver com o elemento ar. Né? E a gente vai passando. E nos menores, a gente acabou juntando um monte de desenhos também, para a pessoa ter uma visão completa, né, do que é cada coisa. Então isso demorou muito tempo. Isso foi uma das partes complicadas também. E a parte que a Pri fez da descrição de cada um foi gigantesca, porque ela também não é escrita linearmente. Porque nem dava. Então eu virava e falava assim, amor, me passa aí alguma coisa. Daí ela falava, fala uma tirada. E aí eu pegava alguma coisa que não tinha. E falava para ela assim, tipo, 2 de bastões e sacerdotisa. Daí ela via. Eu acho que travou. Ah, voltou. Ah. Ela via, olhava o que era e falava assim, amor, eu acho que essa tiragem é isso. E aí a gente escrevia. E então ela foi preenchendo. Depois, no finalzinho, a gente ficava tipo um bingo, né? Ficou faltando lá. Por exemplo, sei lá, torre e 10 de espadas. Você fala, putz, é a pior combinação de todas. Aí essa é a desgraça mesmo. Aí, sei lá. E quando tem umas cartas que são conflitantes, né? Então você tem, sei lá, um 10 de moedas e a torre. E aí ela dava a interpretação e a gente ia colocando. Então essa foi, acho que, uma das partes mais trabalhosas do livro. Assim. Então, a Maíra, ela falou que ela quer muito conhecer a Pri e que ela gostaria muito de ouvir também a Pri falando dessa parte oracular. Deixa eu ver aqui. A Pri, ela não dá entrevista, ela tem vergonha, mas vocês têm que ficar enchendo o saco dela para convencer ela a dar entrevista. Ela é tímida. Mas eu ia adorar, Eu ela também, fala Pri, a bem gente demais. Tá? passar a sua visão também, né, nesse processo. Eu só estou procurando aqui para ver se eu perdi alguma. O pessoal agora está perguntando. Massa. Ah, tem um monte de gente estudando o livro da Cabala Hermética, que o livro é muito lindo, muito massa. Cabala Hermética é o outro, que eu escrevi primeiro. E tem um terceiro monstro, que é o livro de mitologia. Que tem um tarô de mitologia também. Que a gente fez. Eu vou mostrar. Mostra pra gente. Tarô dos deuses. Esse aqui. Que lindo. Teve um livro de mitologia. Eu vou lá pegar para vocês de novo. Peraí. Tá bom. É que é complicado, mas aqui em casa é tudo biblioteca.
Ai, que máximo. Paraíso. Ah, Mostra a Pri pra gente também. Pri, dá ela um tá oi pra gravando. gente. Ela tá Ah, lá ela no tá quarto gravando. que. Nesse horário tem o Roca das Moiras, do Espelho de Circe. Ah, Então ela grava junto, só que ela tá trancada no estúdio lá. Então, o pessoal conhece esse de Cabala, que é outro monstro, show. e esse aqui, que é o maior de todos os monstros, que é a enciclopédia de mitologia. Esse já tem 20 anos, essa é a quinta edição, ela tem quase 9.000 verbetes, ela ia entrar pro Guinness como livro que tem mais verbetes de mitologia, né? E não é só os verbetes, a gente fez para essa edição também árvore genealógica, ele Nossa, é que inteiro show. colorido. Então você tem ali quem é pai de quem é filho de quem casou com quem, todas as estruturas de 103 mitologias. E aí, para comemorar, quando a gente fez o lançamento, a gente fez esse tarô dos deuses. Que é o quê? Como o tarô segue esse arquétipo da árvore da vida e todas as mitologias do mundo seguem os arquétipos da árvore da vida, é um negócio muito fácil de você relacionar esses deuses. Então a gente conseguiu. Você pega, o louco, tem infinitos arquétipos que trabalham com o louco, infinitos arquétipos que trabalham com o mago. Então o que eu fiz? A gente separou e escolheu qual seria a divindade que mais se assemelha com aquele arquétipo. Então a gente tem um deck que tem 78 deuses. Então, o mago é o Tote. Ai, que lindo. A sacerdotisa é Circe. Aí a gente tem a imperatriz, Ísis. O imperador, obviamente, Zeus. O hierofante, Osíris. E assim sucessivamente. A gente falou que Deus que encaixa melhor, né? Os enamorados, Adão e Eva. E aí você vai estudando o tarô pelas divindades mesmo, e até as menores. A gente pegou as histórias de cada um. Então, por exemplo, 3 de taças. As graças. Olha que show. O 4 de taças. Baco. Né? No Riderway tinha aquele carinha na árvore que tem um monte de bebida. Né? Então, o 5, que é a guerra, Tyr. Então a gente vai percebendo. Então, o que a gente fez? A gente pegou os arcanos e a gente foi escolher a história de cada deus que tinha mais a ver com aquele arcano menor, aquele arcano maior. Então ele acabou virando um oráculo. E muita gente usa, na verdade, isso aqui como altar. Então ele vê a energia que ele está precisando, ele já tem uma divindade e ele coloca no altar para meditar. Então esse aqui foi um dos tarôs que a gente mais vende. Ele é um dos que eu mais gostei de fazer. Para mim é um dos meus xodós. Bebê, esse é o bebê, né? Aquele que a gente Um cuida dos. com bastante carinho. É difícil, porque você faz uns negócios assim, tipo isso. Quando falou que eu sou nerd, eu não sou nerd, eu sou autista. Literalmente, eu tenho eu tenho o que eles chamam de Asperger com hiperfoco. Que é isso, né? Também pessoa normal não faz esse tipo de coisa. Pergunta: nesse processo de pesquisa, você se conectava com os tópicos dos capítulos? Sentia alguma conexão maior? Teve algum tópico que foi mais complicado? Sim, quando você começa a falar e escrever sobre um arcano, você sofre influência deles. E a gente teve isso com o desenhista. Ele falou, ele ficou travado na torre. Depois, quando ele foi fazer o pendurado, a vida do cara travou toda, nada funcionava. E a gente teve que fazer uns ritualzinhos de macumba para ele conseguir sair do... Então, sim, com o processo de escrever um livro, você mergulha no livro. Então, por isso que a gente quis fazer o diabo, a torre e os piores antes, rápido para sair. E foi deixando os melhores para o final, para a gente ter um alívio depois na produção. Ótima estratégia. Mas sim, quando você desenha um tarô, quando você projeta um tarô, quando você faz um livro de tarô, você entra nessa energia sim. Tanto que ele é uma ferramenta muito poderosa, né? Você usar esses arcanos no teu altar. O pessoal que te acompanha gosta aí desse processo mágico, então
É muito válido. Não só a divindade, né, como aquele tarô, mas o processo de você usar isso como um portal. É muito, muito válido. Perguntaram quando que você vai para Portugal. Elogiaram o seu deck. Falou que é maravilhoso, que a sua casa é um sonho. A Simone disse que você é normal, só não é comum. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, que o tarô é um assunto inesgotável, concordo plenamente. Beijos na Pri, todo mundo mandando beijo. Do Ceará, inclusive, também, que a voz dela é linda e super articulada. Para deixar a live gravada. Acho que é isso, Marcela. Deixa eu ver. Então, qual o arcano para abrir caminhos? Já que a gente está falando, né, de Putz, usar esse tem arquétipo. vários, pô. Depende, né? A gente pode usar o mago, você pode usar o carro. O carro é o maior abridor de caminhos que tem. Acho que o carro eu usaria num ritual, eu, pessoalmente. Quando você está precisando mesmo cortar aquele caminho. Porque ele sai de Gevurah e ele vai até Binar. Então ele é o próprio lanceiro, né? Ele abre tudo. Arrasou. Não, quando você vai fazer magia é mais fácil. Você pergunta assim, o que eu quero? E depois você pergunta assim, o que esse arcano está dizendo? E geralmente aquele arcano tem aquela solução. E aí você coloca. Você fala, eu quero abrir o caminho. A maioria das pessoas pode pensar, pá, eu vou querer um mundo, eu vou querer um 10 de moedas, um 10 de taças. Mas esse é o resultado. No momento que você quer abrir o caminho. Você quer um direcionamento. Qual é a carta do direcionamento? É o carro. Aí junto você coloca um mago, que você fala assim, eu quero saber o que eu estou fazendo. Você não vai pôr um louco junto, que aí você está andando para um lado, mas você não sabe bem o que está acontecendo. Você quer saber o que está acontecendo. Então eu faria aí meu ritualzinho com esses dois oráculos. A gente coloca um monte de truque desses. Quando a gente fez a parte dos oráculos e tal, a Pri ia dando essas dicas. Então a gente colocava assim, tipo, para que se usa tal arcano na magia? Quer ver? Dicas de rituais, ó. Então, por exemplo, palavra-chave da Rainha de Bastões, tá vendo? Uso ritualístico. Não sei se dá para ler. Ler não dá não, mas dá Não para vai ver. dar porque tá muito pequenininho, mas a gente sempre coloca. A gente fez para cada um dos arcanos qual é o tipo de uso ritualístico que você pode fazer. Então, esse livro, além de ser um livro de tarô, ele também é um livro macumbístico. Adoro. Aí, pessoal, já vamos adquirir para ir na Mystic pedir o autógrafo. Perguntaram aqui se existe a cabala cristã e como estudá-la. Cabala cristã existe. Como estudá-la, você vai entrar no martinismo. Então você vai fazer o quê? O método mais legal, mais fácil, mais disponível, porque tem gente que mora longe de São Paulo, dessas coisas. Você vai num site chamado Amorc. Então, AMORC. E aí você pede a filiação e você começa nos graus a estudar Rosa Cruz. Aí depois de um ano que você está estudando, ali você pode ser iniciado em templo. Que é para eles separarem quem quer de verdade e quem está lá só de brincadeira. E aí, depois desse um ano, você pode pedir a filiação ao martinismo. E aí você vai se filiar num grupo chamado TOM, Tradicional Ordem Martinista. E aí você começa a estudar o que eles chamam de cabala cristã. Esse é o jeito mais rápido, mas existem inúmeros grupos. Né? Você tem a SCA, né? Sociedade das Ciências Antigas, pela internet, que aí eles vão ter monografias e tal. Você vai ter a Ordem dos Filósofos Desconhecidos, você vai ter vários grupos martinistas para estudos para a internet. Você tem os livros, você vai procurar um cara chamado Martinez de Pasquali. Ou Saint-Germain, você tem vários autores que são maravilhosos para entender. E tudo o que a gente chama de martinismo tem a ver com essa religação, estudo da Cabala cristã. Rosacrucianismo e martinismo. Seu maior desafio nos estudos do tarô? Maior desafio? Acho que foi fazer o próprio tarô. Porque
Quando você tem 1 milhão de ideias, 1 milhão de símbolos, a cabeça estava fervilhando, e aí eu sentava com o desenhista e eu falava, eu preciso colocar isso. Daí ele falou assim, qual o tamanho da carta? É um quadro? Eu falo, não, isso tem que caber aqui. Aí você tem que escolher o que, que vai tirar, o que, que vai pôr. Então, para mim, pessoalmente, foi esse. Né? Para começar, o meu maior desafio foi que eu não tinha nenhum livro disponível. Né? Eu comecei a estudar tarô em 1989. Eu morei um tempo na Inglaterra, eu ganhei esse deck e eu vim para o Brasil. E aí eu tinha os estudos que eu tinha anotado em meu caderninho só. Só que aqui no Brasil, imagina uma época que não tinha internet, não tinha nada, não tinha quem consultar, não tinha livraria, não tinha nada. Então eu tinha só as minhas anotações e o estudo e eu via que funcionava. E eu usava o tarot mais como um uso de ritualística. E só depois da década de 90 que começou a vir, né? Você tinha lá a revista Planeta, essas coisas. Então eu acho que a minha dificuldade e a do pessoal mais antigo foi justamente achar informação. Hoje, para quem está começando hoje, o problema é o contrário, né? Você vai na internet, tem 1 milhão de informações e 99% é lixo. Então o problema maior hoje em dia é selecionar o que é bom e o que não é maluquice, doideira quântica, bizarrices, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio hoje em dia. Eu ver sucesso financeiro. Qual a relação da Kabbalah com, acho que é SAG, S-A-G? A Kabbalah é um caminho. Um dos inúmeros caminhos que você tem para chegar à conversação com o SAG. Então você vai estudar as esferas, você vai estudar os caminhos e você vai aplicar isso no seu dia a dia para você tentar essa conexão com o seu sagrado. Sagrado Anjo Guardião é nosso anjo da guarda, mestre superior, mestre incógnito, eu superior. Cada filosofia dá um nome diferente. Mas basicamente é você sem essa máscara de estar encarnado. E aí as coisas vão ser o que elas são, né? É um caminho mais difícil. O pessoal acha que quando você vai estar na iluminação tudo fica melhor, mas na verdade não, tudo fica mais cru, né, cara? As coisas elas tiram esse verniz e aí você tem que entregar. É como no Matrix. Você sai da Matrix, a coisa não é melhor do lado de lá. Quando você sai da Matrix, você vê que a coisa é pior, cara. O mundo tá ruim, cara. Tá um monte de desigualdade, um monte de gente sofrendo, cara, gente passando fome e tal. E você tem que ajudar a resolver isso. Então, quanto mais iluminado você fica, pior você fica. Porque mais a dor do mundo você sente. Aí você tem que dar um outro jeito, né? Então, esse contato com o SAG é você tentar se conhecer, tentar achar o que você consegue fazer de melhor e tentar aplicar isso na grande obra, que é como é que você faz um mundo melhor com isso. Então, basicamente, esse seria o grande desafio, né? Boa noite, Marcelo. Qual a sua opinião sobre o tarô terapêutico? É um método de tarô. É o tarô que você usa para consulta, né? Ele é muito bom. Inclusive, eu entrevistei o Vete. Ele é muito gente boa. É uma metodologia. Você tem vários tipos. Tem gente que usa o tarô como oráculo, tem gente que usa como tarô terapêutico, vai ter gente que vai usar como autoconhecimento, como ferramenta de magia. Então você escolhe, né? O tarô é como aquelas múltiplas chaves que vão abrir um monte de porta. Então eles têm várias funções. Então não existe um negócio que você fala assim, pá, isso aí é ruim. Cara, o máximo que existe é, tipo, esse ferramental do tarô eu não vou usar, esse aqui eu vou usar. E aí você decide. Como surgiu o projeto do Boteco? O projeto do Boteco surgiu na pandemia. A gente não tinha o que fazer, né? A gente estava trancado em casa, e aí as pessoas falaram, pô, Deodébio, antigamente, eu não sei se o pessoal lembra, a gente tinha um simpósio de hermetismo, que a gente juntava, dava palestra, teve 6 edições. E aí, obviamente, na pandemia não ia ter. E aí eles falaram assim, pô, Deodébio, por que você não começa a entrevistar os caras e fazer um negócio virtual? Daí a gente começou. Aí, tipo, tem 400 entrevistas até agora. Então, se você digitar aí youtube.com /Projeto Mayhem, você vai chegar. Ou se digitar Projeto Mayhem no Instagram, você chega lá também. E aí eu comecei a entrevistar os meus irmãos de maçonaria, tarólogo. Daí a gente foi pegando, cada um foi indicando o outro, e etc. E aí começou eu, o Rodrigo Ulisses.
E antigamente era eu entrevistando, era tipo uma entrevista só, que nem a gente tá fazendo. E aí depois o pessoal começou a participar também, mais pessoas perguntando. Hoje a gente está em umas 6, 7 pessoas, acho que mais, umas 10 pessoas. Que teoricamente qualquer pessoa que a gente entrevistou pode participar como entrevistador. Então, dependendo de quem a gente está entrevistando, várias pessoas entram. Então, seria como se tivesse tipo 5, 6 pessoas fazendo pergunta para você. E aí a gente decidiu, mas não é mais Projeto Mayhem, então agora é o Boteco. Daí é legal porque cada um é especialista numa área. Então você tem o Ulisses que é maçom, estuda enoquiano, você tem o cara que é tarólogo, você tem a Bárbara que é astróloga, você tem o Thales que manja muito de gnose e telema, você tem o Jacobina, que ele tem lá o Pedra de Afiar, que é espetacular e ele manja muito de filosofia. Você tem o Robson, que lida com enoquiano e demonologia. Então cada um é expert numa área, então eles fazem perguntas diferentes e o programa ficou muito mais dinâmico. E aí a gente está nesse formato agora. Sucesso. Qual a carta dos arcanos maiores que você mais se identifica? Com todas, não tem uma só. Depende da situação, depende do dia, depende de como é que tá, né? Mas acho que agora a gente está tão isolado, eu me identifico muito com o eremita. Estou muito nessa parte, né? A pegada é que a gente quase não sai de balada, às vezes a gente fica muito em casa. Então a gente é muito eremita nesse sentido de tipo, cara, vamos ficar. Acho que seria essa a resposta hoje. Mas pode mudar amanhã, né? Com certeza. Como posso fazer um ritual simples? Dicas para uma pessoa leiga que nunca fez. Então você tem que começar com consagração. Então, né, o simples é o ritual mágico vai ser uma preparação no final. Então você já, que nunca fez, mas assim, você tem que ter uma noção do tarô. Você tem que ter uma noção da cabala, você tem que ter uma noção de para que serve aquela carta, né? Não adianta você falar assim, eu vou pegar a carta do mago, que sei lá, eu estou numa entrevista de emprego e eu preciso dominar o que eu estou falando naquela entrevista. Eu ia falar, porra, então leva com você a carta do mago. Mas se a pessoa não sabe para que serve o mago, o que é o mago, o que ele faz, o que ele não faz, não vai adiantar nada, vai virar tipo uma simpatia. Então, para você poder fazer uma magia com o tarô, você tem que entender profundamente o que aquela carta representa. E aí você carrega aquela carta como um talismã. Pode carregar ela no seu bolso, escondidinha. E só dela estar perto e você saber que ela vibra aquilo, ela já vai te ajudar. E esse é um ritual super simples e super fácil de fazer. Mas exige estudo, né? Não é milagre, é magia. É diferente. A gente está na era do miojo, né? As pessoas querem tudo Não existe miojo instantâneo. na magia, não tem miojo. Tem que estudar muito, senão não vai funcionar, não. Deodébio, você acha que está na moda agora essa vibe esotérica? Me parece que todo mundo está indo para essa vibe. Cara, eu viria, sei lá, tem uma vibe meio evangélica aí no ar, né? Nervosa, assim. Mas aqui no Instagram a gente fica nas bolhas, né? E o problema é que tá indo para a bolha da esquizoterice, né? Das maluquice atlântica, quântica. E aí a galera tá cada vez mais inventando loucuras, né? Porque o cara quer se destacar, né? No TikTok o cara tem que fazer dancinha. E aí, pau, e 15 segundos, e é tudo fast food, então cada um tem que vomitar mais doideira possível, né? O pessoal não tem mais aquela paciência de sentar e escutar uma palestra de 2 horas, ou estudar, ou aprofundar, ou ler um livro grande, né? Os caras que parece que não tem aquele peixe, a Dory, do Procurando o Nemo, né? E os caras querem magia fast food e tal, e obviamente que não funciona, porque, porra, ao longo de séculos e séculos e milênios, uma pessoa que é um mago, na verdade, ele é uma pessoa que estudou. Não tem caminho curto, né? Meu professor costumava falar assim: não existem atalhos para nada que vale a pena. Então não adianta, você nunca vai ser um bom mago, uma boa bruxa, se você quiser um miojinho e aprender no TikTok. Não vai dar certo. Você tem que sentar a bunda e praticar, você tem que estudar, você tem que ler o tarô, você tem que praticar. Né, igual tipo natação, né, ou andar de bicicleta, não adianta também ler uns livros, você tem que entrar na piscina, né, uma arte marcial, não adianta você treinar Kung Fu na sua cabeça, você vai ter que ir lá e pôr o teste, né, fazer as magias, fazer o processo todo.
O pessoal quer Mas você. moleza, né? O Bruno falava, quer Não, moleza, vai total. sentar no pudim, cara. Aqui não tem moleza. Eu falo muito isso quando eu vou dar um exemplo. Tanto da justiça, às vezes do julgamento também, eu falo assim, gente, não adianta plantar nabo e querer colher morango, Não entendeu? adianta, isso aí. Não adianta. Você está plantando, você vai colher aquilo que você está plantando. De E alguma não, forma vai vir, e não adianta não fazer é? magia para crescer as árvores se você não plantar, cuidar, regar, arar, entendeu? Você não adianta você fazer uma magia para arrumar um emprego se você não está mandando currículo, não está correndo atrás, não está fazendo contato. A magia Está se ela é um instrumentalizando, né? facilitador, mas não é milagre. Exatamente. O pessoal quer milagre. Milagre é outro departamento. Vai dar dinheiro para o Edir Macedo que tem nada, né? É aquela, é aquela transferência, né? Eu tenho que transferir a responsabilidade para alguém. Então, eu acho que é muito isso que a gente está vendo na sociedade, né? De transferir. Eu não enxergo a minha responsabilidade, mas eu quero que as coisas aconteçam. Então, eu transfiro para o outro resolver para mim. Então, assim, né? Você falou do tarô, então o tarô vai resolver para mim. É igual quando a gente pega Não vai. consulente, né? O consulente, ele vem já achando que você é o golpe de misericórdia. Né? Eu falo muito disso. E aí, na hora que você dá a invertida, né? Opa, resolve aí você a sua vida, você tem esse direcionamento, esse caminho, a pessoa fala assim, ai, não gostei da leitura, né? Não, não é por aí. Por quê? Porque não quer ter essa responsabilidade, não quer enxergar que precisa passar por um processo. É, exatamente. Vem por aí. Foi você que fez o livro de RPG Demônios, a Divina Comédia? Fui, deixa eu ver. Eu tenho mais ou menos isso aqui inteiro de livro de RPG aqui. Mas o que eu fazia? Quando eu voltei da Inglaterra, eu jogava RPG, eu fui um dos primeiros jogadores de RPG do Brasil. E aí, quando a Dragão Brasil quis publicar o primeiro RPG deles, eu falei assim, pô, por que a gente não faz um RPG baseado na mitologia real? E aí a gente fez o Arcanum, o Trevas, que era um RPG que tinha magia de verdade no RPG. Tanto que ele deu um monte de problema. Que os caras faziam os ritual da mesa, eles falavam que as velas acendiam, apagava a vela, tinha barulho, estourava a lâmpada. Então, Ação, né? o Adrenalina jogo era pura ação, era já. adrenalina no jogo ali. Né? Mas e tem um monte. Então tem o Demônios, a Divina Comédia, o Anjos, de mitologia grega, tudo que vocês imaginaram, Templários, a gente fez RPG disso daí. Eu tenho mais ou menos uns 60 títulos publicados de RPG. Mas eles são, na verdade, um subproduto da Enciclopédia de Mitologia, que era o projeto sempre. Né? Eu escrevo livro desde 95, faz muito tempo. Aí o pessoal está comentando, deixa eu ver aqui. Vejo ultimamente as pessoas querendo ver sinais em qualquer coisa que acontece. Você acredita que recebemos sinais mesmo sem pedir por conselho ou ajuda? Tem o sinal, é o que o pessoal chama, o Jung chama de sincronicidade. Então eu falo que quando você está no caminho, está alinhado com o seu sagrado anjo guardião, você pode estar andando na rua e você não precisa do tarô. Na verdade, o universo conversa com você. E aí você vai ver coisas, tipo um outdoor, uma placa de carro, uma mensagem, uma televisão falando alguma coisa. Então esses símbolos conversam sim. E isso na psicologia é super importante, né? Prestar Ah, atenção sim. nessas sincronicidades. Tem uma explicação científica, né? Ele fala que o nosso cérebro, na verdade, se ele fosse processar tudo o que está acontecendo, a gente ia ficar louco. Então, quando a gente anda na rua, ele processa algumas coisas. Eu costumo fazer essa brincadeira. Às vezes, quando eu dava curso presencial e a gente ia almoçar, eu pedia para as pessoas prestarem atenção na rua, em umas quadras assim. E aí a gente falava assim: vocês repararam que tem um monte de casa para alugar? E aí umas pessoas falavam que sim, outras que não. Mas aí quem estava procurando apartamento para morar reparava nisso. Quem não estava, não reparava. Aí umas pessoas reparavam e falavam assim: poxa, tem um monte de mulher nesse bairro. Outras pessoas falavam assim: nossa, tem um monte de grávida aqui. Outras pessoas falavam: tem um monte de cachorro nesse. Por quê? Porque cada pessoa, o cérebro filtra. Né? Mas todo mundo viu os outdoors, todo mundo viu as placas de alugar, todo mundo viu as grávidas, todo mundo viu os cachorros. Mas o cérebro de cada um foca naquilo que é importante.
Então, com a magia, com esse direcionamento de você focar nas coisas que são importantes, é um pouco como a magia funciona, né? Tanto que todo mundo já tem essa experiência. Imagina que você acorda e dá uma topada com o dedo no pé da cama e fica puto. Mano, o seu resto do dia é sombrio, cara. Você só vê merda, só vê desgraça, só vê... Daí se você acorda e tem uma coisa feliz acontece, você tá todo cor-de-rosa, o seu dia é todo legal. Tipo o Mister Magoo, assim. Ele vai acontecendo e só vê as coisas boas e nada para. Porque o teu cérebro consegue filtrar isso. E uma parte da magia é justamente entrar nessa sintonia, nesse canal fora da realidade, que está dentro da realidade, e fazer essas coisas acontecerem. Então, quando você faz uma magia para abrir um caminho e tal, ou o Exu faz isso, ou um ritual, você, na verdade, está buscando esses caminhos mais fáceis de chegar até aquilo que você quer. E aí você vai pedir, falar assim, poxa, eu preciso de um emprego em tal lugar. Mas a pessoa que está oferecendo um emprego, ele precisa de um funcionário que tem aquela qualidade. A magia vai fazer com que essa busca desse funcionário encontre essa procura desse emprego. E aí você tem uma conexão, e aí você acha. Então tem todo um mecanismo por trás disso daí. Que a gente não entende e chama de magia, né? Talvez um dia a gente consiga entender como é que isso funciona, né? Acho que a gente precisa realmente de anos-luz de evolução para conseguir entender sem bugar, né? Porque não basta só entender. Meu esposo reconheceu o jogo, ele joga RPG. É por isso que ela perguntou do RPG. A Tássia falou: a magia deixa a mente permeável, perceptível aos símbolos no cotidiano. Acho que foi, Marcelo. Não achei mais nenhuma pergunta. Não, maravilha. Eu queria te pedir uma mensagem, né, para as pessoas que estão começando, para as pessoas que já estão, para as pessoas que estarão, que estão assim, se faça, não faça, se começa esse caminho, se não começa esse caminho. Que mensagem você gostaria de deixar? E uma hashtag, porque todo mundo que vem aqui, a gente bota uma hashtag na semana. Então, uma hashtag que você gostaria de deixar aí para meditação. Ih, travou. Voltou. Vamos lá, então eu vou deixar a hashtag Cabala mesmo. K-A-B-B-A-L-A-H. Que aí você acha. A gente não tem hashtag do canal nem nada, a gente tem o Projeto Mayhem, mas a gente nem usa hashtag. Então essa pode ficar. Aí eu brinco, qual que é a mensagem que eu vou deixar para sempre? A gente, como diria o sábio mestre E.T. Bilu, busquem conhecimento, né? Então, tem que estudar, né? Ou eu vou emprestar a frase do meu professor Gabriel Pires, que ele falava assim: não existe atalhos para nada que vale a pena, né? Ou eu vou deixar a frase do meu tio Ben, que ele fala assim: com grandes poderes tem grandes responsabilidades. Então, são três frases que são muito, muito, muito válidas, né? Que não tem jeito, tem que estudar, tem que ler, tem que ir atrás, tem que correr, tem que tomar cuidado e não acredita em nada do que você vê, nem no que eu estou falando. Então vai buscar. Então, youtube.com/Projeto Mayhem, ou Projeto Mayhem, qualquer lugar, ou Marcelo Deldébio, a gente é facinho de achar, né? M Deldébio no meu canal. E lá a gente entrevista a galera e depois deixa os links, né? Então, se você gostar, sei lá, de druidismo, a gente entrevistou druidismo, aí o cara passa os links, aí você vai atrás do livro. Então, a gente toma um cuidado muito grande com a curadoria da galera que a gente entrevista, né? Então, tenta pegar uns caras que têm 30, 40 anos de experiência, que a maior dificuldade hoje em dia é filtrar a galera que só tá falando besteira da galera que tá séria. Entendeu? Não tem problema de você não saber as coisas. Tipo, cara, eu comecei a estudar em 89, então eu em 99, 2009, 2019, 32, 33 anos. Se você contar antes que eu vinha de família espírita, eu tô dentro dessa parte de espírito desde que eu tinha 6 anos de idade. Então a única diferença de quem tá me assistindo e eu é tempo, cara. Com a vantagem de que quando eu comecei a estudar, eu não tinha esses professores. Então vocês que estão assistindo, vocês têm esses livros escritos que vão comer 3, 4 anos de estudo de vocês, vai equivaler 10 anos da gente.
Mas tem que sentar, tem que estudar, tem que ler, tem que ir atrás, cara. A gente já mastigou tudo isso. Mas cabe a vocês consumirem isso, trazerem para um formato e quem sabe um dia na frente vocês vão produzir alguma coisa, né? E é só isso, não tem diferença. É treino, é ler, estudar e praticar. Muito obrigada, Deodébio, pela sua participação, por esse café filosófico, né, que eu falo. Você fala do boteco, mas eu falo sobre o café filosófico para a gente, que trouxe expansão de consciência, né, agregou valor, que eu acho que está num domingo às 18 horas da tarde, falando sobre, partilhando sobre, agrega muito valor. Então, agradeço de coração por essa oportunidade. Já deixo o convite para o próximo ano. Eu estou querendo fazer uma discussão, uma roda de conversa aí com algumas coisas que a gente está compilando, está escrevendo mesmo. Então a galerinha está buscando escrever uns artigos e trazer aí algumas evidências na sociedade, na nossa pauta hoje. E a gente se vê na Mystic. Uma excelente semana para você. Então, abração, então, o pessoal que for lá na Misfera, a gente vai estar com o stand da Diamond, com esses livros com desconto, daí você fala que estava no canal do Mistérios da Luz, fala com a Pri, já consegue uns autógrafos e a gente se vê lá. Combinadíssimo. Grande abraço, boa semana para todo mundo. Marcelo, muito obrigada. Abração. Até mais, gente. Tchau, tchau.